Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar na companhia de vocês. Que o Senhor da vida possa agasalhar os nossos corações e suas bênçãos, que nós possamos sentir toda essa luminosidade, toda essa paz, que o ambiente preparado adequadamente para o nosso coração ainda enfermiço, necessitado de aprendizado, de renovação, que nós possamos ter em nosso coração somente gratidão pela vida, por essa oportunidade. Esse templo não é um templo religioso, ele é um templo onde o Senhor da vida nos dá a oportunidade de, através do conhecimento, da reflexão, do bate-papo amigo, acolhedor, trazermos ao nosso coração e à nossa alma entendimento, sabedoria. E é isso que a humanidade está carecendo. Nós temos visto aí muitos lares, muitos corações impregnados de pensamentos enfermiços, de ideias desequilibrantes, pela ignorância, pelo problema de não compreender, de não saber como conduzir a sua caminhada. E os nossos amigos interdimensionais que nos assistem, que nos amparam, sempre estão aqui todas as semanas nos intuindo, nos inspirando, para que a gente possa realmente juntos aprender. Muito bem, feita essa introdução, nós mais uma vez nos conectamos a essas mentes amigas que sempre vêm falar do amigo maior que esteve aqui na Terra, que trouxe muita luminosidade ao planeta, que trouxe a sua paz, impregnou o nosso planeta com essa energia amorosa, que é o que nos sustenta, que nos dá vontade e desejo de continuarmos. Tem gente ali. Então, que a gente possa realmente aproveitar essa oportunidade. E hoje gostaríamos de falar exatamente sobre essa questão da renovação, da mudança. A mudança, quando nós falamos em mudança, as pessoas têm uma certa preocupação, porque nós sempre nos encontramos naquela zona de conforto que nós estamos acostumados. A maneira como nós agimos, a maneira como nós pensamos, o nosso ponto de vista, né? Porque nós constituímos isso dentro de nós. Essa personalidade, ela já está constituída. Então nós acreditamos que temos que ser assim, de maneira que estamos agindo, né? Nos comportando. Mas o Cristo, esse amigo amoroso, que esteve aqui há mais de 2000 anos, ele veio trazer essa boa nova, essa necessidade que nós temos de descobrir o divino que já existe em nós. Mas Jesus, ele tinha essa capacidade, né, de persuasão, de convocar as pessoas a essa busca interna. Então, pelo que a gente percebe nos ensinamentos que estão registrados no Novo Testamento, as pessoas quando estavam ali diante de Jesus, parece que elas eram envolvidas nessa magia, né? De sair do mundo externo e realmente em buscar dentro de si algo que a estimulasse a ser diferente, a ser melhor. E Jesus, ele fez isso por diversas passagens, né? Primeiro, ele deu uma orientação básica àqueles que seriam os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles que seriam continuadores da sua palavra, aqueles que levariam as pessoas a palavra logo após a sua crucificação, porque o Cristo sabia de tudo o que iria acontecer dali para frente. Então ele já preparou todas aquelas pessoas que iam ser, de alguma maneira, o divulgador da sua palavra, né? O continuador da sua obra. Então Jesus, primeiramente, ele cercou corações daquelas pessoas e através não somente da palavra, mas acima de tudo, do exemplo, né? Da sua postura, do seu comportamento perante as pessoas, fez aqueles 12 discípulos perceberem que realmente é possível a transformação e que a renovação é necessária para que nós possamos ter mais paz, para que nós possamos ter mais saúde, para que a vida possa ser mais objetiva ao coração de todos nós. Então o Cristo, ele fez isso de uma maneira brilhante, divina, né? E ele começou pelos seus apóstolos, mas em todos os lugares que ele estava, ele de alguma maneira impregnava o coração daquelas pessoas. Ele tinha esse poder de persuasão e fazia as pessoas se aquietarem e olharem para dentro de si.
Então ele fez isso com muitas pessoas. E uma das personagens do Novo Testamento, da história da Bíblia, que realmente fez essa transformação uma grande transformação, foi Paulo de Tarso, né? Que era Saulo, se transformou em Paulo, né? Nós que conhecemos a sua história, que sempre foi um perseguidor dos cristãos, sempre esteve ali na lida, na batalha, querendo persegui-los, não permitindo que aquele movimento crescesse. E então chega um momento que logo depois que Jesus havia sido crucificado, então Paulo ele tinha ainda essa incumbência no seu coração, né, pelos seus governantes. Então, para que conseguisse perseguir os cristãos. Então, num evento ali, quando Paulo estava se seguindo a Damasco, né, seguindo esse procedimento, ele foi acolhido de um fenômeno, né, de algo que lhe aconteceu e fez com que ele realmente deslumbrasse a figura de Jesus. Então, ele fez um questionamento a Jesus: o que o Senhor quer? E Jesus, então, pediu para que ele encontrasse de alguma forma, de uma palavra diferente, de uma maneira diferente, mas o que Jesus queria dizer para ele: encontre o divino que existe dentro do seu coração e seja um trabalhador da luz. Seria mais ou menos isso. E Paulo ele foi impactado com aquilo, né? Como podia aquele homem que já havia sido crucificado, morto, estar ali presente diante dele? E Jesus, mais uma vez, já na dimensão espiritual, consegue envolver em luz o coração de Paulo e fazer com esse poder de persuasão, fazer com que Paulo encontrasse realmente a sua essência. Então é essa palavra que nós queremos trazer hoje, essa necessidade de renovação. E já falando do nosso amigo Paulo, uma carta que ele envia aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: transformai-vos a vossa mente. É isso, ele fala da mente, né? Para que proveis qual é a boa e agradável vontade de Deus para contigo. É uma palavra extraordinária. Paulo, lógico, essas cartas que ele escrevia para todas as comunidades cristãs, Paulo estava sendo ali intuído, inspirado pelo movimento da luz, por aqueles espíritos que trabalhavam em nome de Jesus. O próprio Cristo inspirou Paulo durante muito tempo, né? Então todas essas palavras de Paulo não é o homem, a personalidade, mas acima de tudo o homem divino que estava ali escrevendo em nome da luz. E essa mensagem, esse chamamento às comunidades para que realmente se renovassem, se transformassem a mente, né? Para que realmente provassem qual é a vontade de Deus para comigo, qual o motivo de eu estar aqui, por que eu estou me movimentando na terra, por que eu sou quem eu sou. Então todas essas questões nós temos que ir de encontro, né? Para que nós possamos realmente descobrir essa potencialidade que nós temos de transformação, de renovação. A espiritualidade tem falado ultimamente de uma forma muito abrangente sobre a necessidade de nós entendermos a nossa capacidade mental, a nossa mente, entendermos o que significa isso, né? Então, o Paulo ele sugere ali, inspirado pelo Cristo, para a renovação da nossa mente. E tudo que nós passamos aqui na Terra, de dificuldades, de problemas, de dores, está relacionado à nossa mente. Todas as emoções, todas as enfermidades, todos os desequilíbrios, vícios, tudo está relacionado à nossa mente. É a nossa mente que faz a regência de todo o nosso passado e todo o nosso futuro. Então nós precisamos, de alguma maneira, começarmos a ter entendimento maior sobre nós mesmos. Como lidar com as nossas emoções, como lidar com os problemas que têm nos procurado o coração. Porque nós já percebemos, sabemos disso, a nossa mente ela é tagarela, ela não para. É o tempo todo o seu pensamento está ativo. Você começa a pensar uma coisa e em um segundo você está pensando em outra, em outra, em outra, em outra. Não para, não cessa. E na maioria das vezes nós permitimos que esses pensamentos façam parte da nossa vida e nós nos emocionamos. Nós nos envolvemos nesse pensamento. Nós seguimos aonde o nosso pensamento nos leva. E aí acaba que nós ficamos adoecidos, sem perceber muitas vezes, inconscientemente.
Porque a vida é tão agitada, é tanto barulho, é tantas coisas, que nós queremos nos envolver, queremos resolver, queremos dar conta e não damos. E aí ficamos enfermiços. Começa no início, daquela ponto bem sutil, que às vezes nós nem percebemos. É uma ansiedade, é uma coisa que começa a lidar com o nosso emocional, começa a moldar alguma coisa construtiva dentro da nossa mente, e quando a gente menos espera, nós já estamos totalmente perturbados. Nós já achamos, já consolidamos alguma coisa que nem existe. É uma fantasia. Nós achamos que o problema vai acontecer, ele nunca aconteceu. Percebe? É a nossa mente que está fazendo isso. Mas você não é a sua mente. É isso que Jesus queria e ensinou para muitos seguidores dele. A mente faz parte do nosso ego, do nosso personalismo. A mente é utilitário, é uma ferramenta que você tem para se movimentar no mundo. Mas nós não podemos permitir que a mente nos sequestre. Ela nos sequestra, ela faz de nós aquilo que ela desejar, né? Ah, mas então quer dizer que a mente é um indivíduo à parte? É um ser que está nos controlando? Não, a mente é um dispositivo que está dentro da nossa personalidade, mas é possível controlar, né? É possível você equilibrar a mente, e é isso que nos chama a atenção o Cristo. Essa renovação que nós temos que fazer é justamente isso, é você começar a estacionar, a aquietar-se, né? A buscar isso dentro de você. Quando você se aquieta, que é o que acontecia com aquelas pessoas que rodeavam Jesus, como Jesus tinha essa energia, ele fazia com que as pessoas, de uma certa forma, ficassem entorpecidas por aquela energia e buscassem isso dentro de si. Então as pessoas tinham essa sensação de bem-estar, de alegria, né? De bem-aventurança, porque, na verdade, é a essência da sua consciência, do seu eu superior. O seu divino, ele tem todos esses sentimentos. Toda essa paz de espírito está dentro de você, mas está encoberta pela sua mente enfermiça, pelos seus pensamentos que não param, pela depressão instalada, pela ansiedade, pela angústia, pela tristeza, pelo medo, por sentimentos que a mente constrói e vai fazendo com que você consiga caminhar pelo sofrimento, pela tristeza, pela dor. E essa enfermidade vai se instalando, vai se instalando. Algum tempo atrás, um pouco mais de um ano, eu comecei a ter um conhecimento mais profundo nesse campo. E aí comecei a ter essa disponibilidade, esse desejo íntimo de querer fazer esse trabalho e essa experiência dentro do meu coração. E aí eu achava que naquela época eu era saudável. E quando eu comecei a fazer esse trabalho de interiorização, de meditação, de conhecer a mim mesmo, eu comecei a perceber o quanto eu era enfermo. Quantas enfermidades existiam instaladas dentro de mim, principalmente no campo emocional, psíquico, mas também em outros sentidos, no sentido material, alimentação inadequada, comendo coisas que não deveria comer, fazendo coisas que não deveria fazer. Então eu comecei a identificar em mim, eu estou enfermo, eu estou com dificuldades. E então comecei a provar isso. É muito difícil. Esse processo de meditação, você ficar pelo menos 10, 15 minutos todos os dias com você mesmo, né? Procurar não controlar os pensamentos, porque pensamento não se controla, eles vêm, os pensamentos vêm. Nós só precisamos percebê-los e deixar eles irem, só isso, sem nos prendermos a ele, sem permitir que esses pensamentos nos dominem. Nós dominamos o pensamento, deixa ele veio, ele vai embora, é só você não se apegar a ele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. No começo é difícil, porque você precisa realmente lidar com essa parte mental. Mas à medida que você vai aprendendo, se interiorizar todo dia um pouco, os pensamentos, procurando substituir aqueles pensamentos negativos em pensamentos positivos, conversando silenciosamente com o seu eu superior e o Criador, você vai lentamente se descobrindo, vendo de verdade quem você é. E parece que algo tão mágico começa a aparecer, que começa a deslumbrar diante de você todos os problemas que você carrega, todas as dificuldades que você tem. E foi isso que começou a acontecer comigo. Então hoje eu tenho muito mais saúde, principalmente psíquica e emocional.
As enfermidades físicas, muitas vezes, as manifestações de alguma patologia física, ela pode acontecer, porque nós vivemos num mundo químico, nós vivemos num mundo onde os alimentos são contaminados, nós vivemos num ambiente que, de alguma maneira, tem energias pesadas ainda, então tudo bem, mas psicamente falando, emocionalmente falando, hoje eu tenho muito mais saúde, eu constatei isso através da prática. E o bem-estar, a alegria, a vontade de viver, aquele peso que eu vejo, muitas vezes as pessoas me chamam no WhatsApp, conversa comigo, divide os seus problemas, fala assim, eu estou me sentindo cansado ou cansada, eu não tenho mais vontade de viver, chega na metade do dia, eu tenho sono, tenho vontade de dormir. Tudo isso desaparece através dessa busca de você mesmo. É aquilo que o Cristo falou lá atrás. Inspirando Paulo, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a mente que tem que se mudar. É a maneira de pensar, de agir, que nós precisamos transformar, para que a nossa vida se modifique, para que nós possamos de verdade ser mais felizes. Porque é o que nós estamos buscando na vida, não é? É o que nós queremos ter paz, né? Nós queremos ter saúde, nós queremos sentir a alegria de viver. É isso que todos nós desejamos, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Todas as criaturas que vivem sobre o planeta estão buscando isso. Às vezes da forma totalmente equivocada, que na maioria de nós faz, né? Achando que a felicidade está aqui, a felicidade está ali, a paz está aqui, a paz está ali, o bem-estar espiritual. Não, está tudo dentro de nós. E isso é possível buscar. Essa renovação, ela é real e verdadeira. Essa mensagem está chegando a essa humanidade moderna, porque nós buscamos isso sempre da maneira errada. Fazemos tudo errado na vida, permitimos que esses pensamentos nos controlem, permitimos que as emoções dominem o nosso coração, e aí quando a gente não suporta mais, quando as coisas começam a ficar muito pesadas, o que nós aprendemos a fazer? Ajoelha e pede a Deus que Ele resolve todos os seus problemas. Não é assim. Isso daí é uma infantilidade espiritual. O Senhor da vida é mantenedor de todos os recursos. Ele abençoa o teu coração, a tua vida, te dá todos os recursos que você necessita, mas quem tem que fazer o trabalho de transformação e de mudança e de melhora é você. É você. É isso que o Cristo falou lá atrás. Pode pegar o Novo Testamento, todas as lições que o Cristo deixou, observe nas entrelinhas, reflita com sinceridade, com verdade sobre aquilo e você vai ver que o Cristo falou foi exatamente isso, né? É claro que é importante você se concentrar, orar, conversar com o Divino, mas pedir para que Ele resolva todos os seus problemas sem você realmente fazer absolutamente nada, não vai acontecer isso. Isso daí é ilusão, isso daí é perda de tempo, Então, gente, é buscar isso dentro de nós. Essa proposta, ela é muito importante. Nas terças-feiras nós estamos nos reunindo aqui nessa casa e eu tenho ajudado algumas pessoas através dessa palavra, não porque eu seja mestre, que eu seja conhecedor, não, é porque eu provei na minha vida, deu certo, eu quero fazer as pessoas encontrarem dentro dessa possibilidade, dessa regra, também o seu bem-estar, o seu caminho. E tem dado certo, algumas pessoas realmente estão se encontrando, né? É lógico que são poucas pessoas que vêm aqui, que têm acesso a essa casa. Então, quem quiser chegar, vem, é terça-feira, 19h30, nós nos reunimos aqui para falar de assuntos mais evoluídos, para falar de coisas importantes e também para falar sobre essa necessidade que nós temos de nos encontrar dentro de nós mesmos, né? Ensinando como funciona essa técnica, como que nós podemos realmente nos engajar nessa tarefa. É simples, né? É simples, mas não é fácil, é difícil, requer empenho, dedicação, né? Assim como você faz com a sua própria saúde física. Se você não fizer aquilo que você tem que fazer em termos de alimentos, se você não se alimentar adequadamente, se você não cuidar da sua saúde, o que vai acontecer? Você vai ficar doente, você vai ficar enfermo. Espiritualmente falando é assim também, tem que haver dedicação verdadeira, você saber exatamente o que você quer.
Eu cansei de sofrer pela minha ignorância. Cansei. Porque eu aprendi muita coisa dentro da doutrina espírita, muitos anos de estudo, mas eu percebi, mas todo esse estudo não está valendo muito. Porque eu estou indo pelo caminho que não está certo. O conhecimento é bom, é importante, mas se nós não aplicarmos da maneira correta, de nada resolve. De nada resolve. Jesus fala assim nos seus ensinamentos, de maneira explícita no Evangelho. Em vários trechos do Evangelho está lá. Perdoa, 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 perdoa. Essa palavra perdão está dentro de nós. Eu preciso perdoar. Mas como você começa a perdoar? Como você consegue realmente exteriorizar esse sentimento? Como você começa a resolver isso dentro do seu coração? Se você não perdoa a si mesmo. Então tem que começar primeiro aqui, ó. Tem que começar primeiro aqui dentro. Se existe algum problema, alguma encrenca lá fora, ela só vai ser resolvida se você resolver primeiro aqui. Enquanto você não se perdoar, se auto-perdoar, né? Enquanto você não se encontrar, você não consegue exteriorizar isso. E a magia da coisa é tão interessante que quando você consegue perdoar aqui dentro, quando você consegue trabalhar aqui dentro, lá fora tudo se resolve. Tudo se resolve. Tudo. Porque o que é perdoar alguém? É alguém que falou alguma coisa para você, que você não gostou, te ofendeu, com palavras, com ações, enfim. É alguém que de alguma maneira transgrediu as suas leis. E você acha que a pessoa foi injusta. Então nós queremos de alguma maneira perdoar essa pessoa. Agora perdoar é chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu te perdoo, está resolvido o problema. Não. Perdoar é você tirar os sentimentos que está dentro do teu coração, jogar fora e aquilo não vai te incomodar mais. E você vê a pessoa, a figura, aquela personalidade, e aquele fato que aconteceu não mexe mais com você. Simplesmente a pessoa pode ter sido até injusta com você, mas você vai olhar ela como uma pessoa que está aprendendo também, que também tem as mesmas dificuldades que você. Percebe? Então tudo está aqui dentro. Você resolveu aqui, se auto-perdoou, você já não tem mais mágoa nem ressentimento de ninguém. Porque você vê a vida de maneira diferente. Você enxerga as pessoas de maneira diferente. Então, gente, tudo é a mente. Nunca se esqueça disso. Comece a trabalhar isso. Comece a trabalhar isso. Eu não estou dizendo para você não pensar, porque pensar não tem jeito, todos nós pensamos. Os psicanalistas, os terapeutas, as pessoas que são realmente conhecedores desse assunto, falam que nós temos, em média, mais ou menos, 70 mil pensamentos por dia. Nossa, é muita coisa, né? Não sei quem contou isso, mas 70 mil pensamentos é muito, é muito. Mas diz que apenas 5% deles são aproveitados. Percebe quanto desequilíbrio que existe? A gente consegue parar esses pensamentos? Os psicanalistas falam que não. Nem é para parar. O que nós não podemos fazer é nos permitir ser dominados por esses pensamentos. Simplesmente viver como observadores. Observar os pensamentos, deixa o pensamento vir, ele vai chegar e ele vai embora. Só não se envolva no pensamento, emocionalmente. Porque pensa bem, na maior parte do tempo você está ou no passado, alguma coisa que já aconteceu, que é no caso do perdão, né? Da mágoa que você tem, você está sempre lá no passado, lembrando do fato, lembrando do dito cujo, do acontecimento, está sempre mexendo com você, é passado. Ou então você está no futuro, planejando alguma coisa que pode acontecer, né? Uma coisa que você vai fazer. Então nós vivemos totalmente errado. A gente não vive o presente. O presente é sempre desprezado por todos nós. E aí vem uma coisa que nós chamamos de enfermidade emocional e psíquica. Porque você fica preso ao passado por algo que aconteceu e está remoendo aquelas emoções. Percebe? É o pensamento. Você abraçou o pensamento e está de acordo com ele. Esse pensamento está dominando você e está fazendo você ficar doente. Porque o pensamento está dizendo assim, olha, viu? Lembra do fulano que ele falou isso e assim de você? Ah, você não pode perdoá-lo não. Você tem que se vingar dele. Esse é o pensamento. Então, gente, é isso que a palavra dessa manhã vem dizer a todos nós. Comece a se moldar dentro dessa realidade dominante de você mesmo, não do seu pensamento.
Comece a trazer essa luminosidade ao seu coração. Essa paz de espírito, ela é muito importante. Nós estamos muito presos a esse barulho do mundo. Nós estamos muito conectados a essa maluquice que a vida nos convida a ser. Mas nós não somos isso. Nós não somos isso. Nós somos essência. Nós somos divinos. Nós não podemos esquecer disso. Estamos temporariamente vivendo uma experiência aqui na matéria, na Terra. Mas nós não somos daqui. Nós somos seres interdimensionais. Não pertencemos a essa dimensão material. A nossa dimensão é espiritual. É espiritual. Então, o meu desejo ao seu coração, ao coração de todos nós, é para que nós possamos aproveitar essa palavra, que é inspirada assim, que é trazida através de uma canalização dos benfeitores amigos a todos nós, para que nós possamos fazer da nossa vida um ato luminoso, divino, e é. A vida foi constituída aqui para que nós pudéssemos ser maiores, para que nós pudéssemos aproveitar toda essa substância e promover o divino no nosso coração, através das nossas boas ações, ser um pouco mais amigo de todo mundo, ser mais compreensivo, fazer menos julgamentos, porque se nós não concordamos com isso ou com aquilo, o que vai mudar? Não vai mudar absolutamente nada, é simplesmente o nosso conceito. Então, quando nós começamos a fazer esse trabalho interno, de buscar através da meditação, da oração, da conexão com o divino, essa nossa essência luminosa, a gente começa a ver o mundo de maneira diferente. As pessoas que estão em torno de nós são assistentes, auxiliares, amigos, irmãos, são pessoas que estão colaborando conosco para a nossa evolução, e nós temos que fazer o mesmo. Então, percebe essa união de pensamentos, de corações que faz toda a diferença. Então, gente, que essa palavra seja um estímulo para você. Como nós falamos, são coisas simples, mas não é fácil, é difícil. Mas é exatamente nesse sacrifício, nessa dificuldade que nós temos que nos encontrar. Quanto sofreu o nosso amigo da história, Paulo, né? Que era Saulo, se transformou em Paulo. Ele teve que sair de toda aquela vida abundante que ele tinha, né, de coisas materiais, de status, de poder. Ele simplesmente se transformou numa pequena figura, trabalhando única e exclusivamente em nome de Deus, em nome do Cristo, aonde quer que ele ia, e sofreu barbaridade, perseguição, porque naquela época você falar no meio das trevas ou você falar da luz é muito complicado. Ele apanhou, ele foi preso, né? Ele teve que passar por muitas situações difíceis, mas ele encontrou o divino dentro do seu coração. Ele se iluminou. Será que nós podemos fazer aqui nesse mundo maluco que nós vivemos? Claro, a todo instante. Essa luminosidade, ela vai vindo à tona, ela vai surgindo. Ela não acontece de uma hora para outra. Eu preciso descobrir onde está o botão que aperta que eu vou me iluminar. Não existe isso. É trabalho, né? É desconstrução, é tirar aquelas máscaras, é tirar essa casca bruta que está em torno de nós, através das emoções, dos pensamentos desequilibrantes, de todas essas questões que nós conversamos, e descobrir a sua essência verdadeira. E aí você vai ter um prazer imenso de mudar tudo em sua vida, desde da sua parte emocional, das suas palavras, da sua postura, até a sua alimentação. Começar a jogar fora aquilo que você acha que te incomoda, né? Porque aí você vai começar a sentir esse bem-estar na sua vida. Você vai chegar na hora do almoço, e depois do almoço não tem mais aquele sono, aquele cansaço, né? Já não precisa dormir tantas horas assim. Você sente sempre aquela vontade de querer aprender mais, de querer fazer mais. É sinal que você está se iluminando. É sinal que você está em conexão com aquilo que essencialmente você é. É isso. Né? Então, como nós falamos, é simples, mas não é fácil. Mas que o Senhor da vida te dê força, coragem, sabedoria, para que você encontre esse caminho, que é um caminho maravilhoso, extraordinário. O resultado nem se fala. Então, que esse domingo a gente possa agradecer muito a Deus por ter nos chamado a atenção com relação a essa palavra, que nos levará com certeza, se realmente executarmos isso, ao caminho
um caminho muito melhor daquele que nós temos trilhado. Muita paz no seu coração, que você tenha um excelente domingo. Muito obrigado pela sua atenção. Que assim seja.